Olá, amigos. Vocês estão no canal Sementes de Luz e Paz. Hoje eu estou aqui para indicar alguns livros de autoras que escrevem sobre a espiritualidade, tá? Espiritualidade em geral, espíritas ou não espíritas. Livros que eu amo, autoras que eu amo, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que é hoje, 8 de março. Tá certo? Aguardem aí, é já já. Bom, pessoal, ao longo da minha vida, eu passei por estudos de vários tipos, né? Tô colocando aqui na ordem mais ou menos para vocês. Conforme eu fui descobrindo, como direi assim, eu fui criada, vou contar para vocês um pouco da minha história, na religião católica, como quase todo mundo no Brasil, eu imagino. E desde muito jovem, eu questionava alguns detalhes. Sempre fui muito estudiosa, né? Então, desde pequena, eu fazia perguntas, sabe, para os meus pais que os deixavam desconcertados, né? Tipo assim, se na escola falam que a gente descendeu do macaco, como é que a gente pode ser descendente de Adão e Eva também? E como é que pode só tinha um homem e uma mulher e cresceu dessa maneira? Coisas assim, sabe? Que meus pais não sabiam explicar. A religião católica também não sabia. Embora tem coisas que só a religião católica explica, tá? No meu ver. Então, eu fui criando minhas dúvidas. Aí, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, eu passei numa livraria que tinha aqui na minha cidade, que chamava-se Livraria Pingo de Luz. Aí eu olhei uns livros ali diferentes, né? Eu sempre fui leitora voraz. Falei, nossa, mas aqui tá falando de espírita, livros espíritas. O que será isso? Entrei e aí eu comecei a descobrir o que era a religião, não é bem uma religião, né? A crença espírita. E aquilo, aí eu comecei a ler. E aquilo foi me transformando. Eu fui começando a acreditar, por exemplo, em reencarnação. Eu fui começando a entender o que é realmente a morte, coisas que na religião católica não se falava. E fiquei fascinada. Meu primeiro livro foi Nosso Lar, do Chico Xavier. E depois desse vieram inúmeros. Agora eu vou chegar nas mulheres que escrevem, quer dizer, algumas já não escrevem mais, acredito, livros espíritas para começar, que foi por onde eu meio que comecei. Então eu não poderia deixar de citar a querida Zíbia Gasparetto. O Morro das Ilusões, esse aqui é a edição nova que eu comprei recentemente. Os meus estão muito velhinhos, os livros dela, de tanto eu emprestar para as pessoas, porque eu era aquela pessoa, ainda sou, né, que queria que as pessoas lessem o que eu estava lendo e compreendessem e que buscassem conhecimento como eu faço até hoje. Então, eu emprestava para primas, para tias, para amigas. Então, meus livros estão todos despencados. Eu tenho eles guardados ainda, tá? Então, esse é um dos meus favoritos, O Morro das Ilusões. Ele fala de ciganos, que é algo que me fascina. Eu acredito que eu tenha algo de outras vidas, vai? Então, eu não li nessa edição nova ainda, eu estou precisando reler. Eu comprei esse e comprei alguns outros. Tá? Eu trouxe esse para ilustrar aqui, é um dos meus favoritos. Depois disso, meu pai também começou a se interessar pelo assunto. Então eu passava uns livros para ele e ele mesmo foi descobrindo outros autores e foi ele que descobriu a Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, tá? E aí nós dois começamos a ler. Eu tenho muitos livros dela. Os da Zíbia eu tenho todos. Os da Vera Lúcia eu acho que quase todos, porque eram do meu pai. Assim que quando meu pai faleceu, eu herdei toda a biblioteca dele. Então, por isso eu tenho uma vasta biblioteca. Né? Meu pai também era uma pessoa que lia muito. E assim, esse aqui eu comprei agora há pouco tempo.
acredito que seja uma edição, deixa eu até ver aqui, faz pouco tempo que eu comprei, quer ver? Ó, agosto de 2024, faz pouco tempo, não li ainda, mas me interessei, porque eu gosto dos livros dela, a maneira dela escrever, lembra muito a maneira da Zíbia, né? São capítulos, não são contos, não. Para vocês terem uma ideia, eles começam com o C. Olha, se não fosse assim, como seria? O C de Jonas, depois o C de Eliette, o C de Charles. Ela quer dizer o que? Se não fosse assim, como seria? Deve ser muito interessante. E a letra é imensa, olha, maravilhoso. Fica aqui a dica, tá, gente? Aí, chegou uma época da minha vida que o espiritismo já não me explicava tudo, olha só. Aí eu comecei a buscar, né? Sempre fui uma buscadora. E eu descobri, através de palestras que eu assistia, num local que se chamava a Casa da Luz, onde era dado espécie de passes, né? Que se chamava apometria, ainda existe. Não sei se a Casa da Luz ainda existe, não sei. Mas eu descobri os mestres da Fraternidade Branca nas palestras dadas pelo Palermo, né? Eu adorava as palestras dele. E foi aí que eu comprei um dos primeiros livros dos mestres da Fraternidade Branca, de Gisele Bourel Danso, Orientações para Todos os Tempos. Eu li vários livros dela também. Os mestres da Fraternidade Branca são espíritos de luz, tá? Só para vocês dar uma pincelada aqui para vocês. Tem um vídeo aqui no canal sobre eles. São mestres, são espíritos de luz que já viveram aqui, encarnados, e que eles atingiram uma evolução tal que hoje eles são mestres e vivem para nos orientar de alguma forma, em outras dimensões. Eles vivem em uma dimensão superior à nossa, muito superior. Mas eles nos iluminam e nos ajudam. Mais ou menos isso. Aí tem os 7 raios, a qual raio você pertence de acordo com a data do seu nascimento. Enfim, é um assunto, é maravilhoso, maravilhoso, tá? Eu apaixonei por esse assunto, estudei muito, muito mesmo. Aí, na mesma linha, eu conheci também a parte do sagrado feminino, né? Eu sempre tive muita facilidade para coisas místicas e eu tenho facilidade para leitura de cartas, né? Eu fui fazer um curso de tarô e ali eu conheci esse livro, Segredos de Mulher, a descoberta do sagrado feminino, de Maria Silvia Orlovas. Aí eu conheci a Maria Silvia, não pessoalmente, tá? Gostaria de ter conhecido, mas eu tenho vários livros dela. Eu trouxe esse hoje para que vocês, mulheres, já visto que hoje é o nosso dia, se interem desses assuntos, tá? A gente precisa conhecer um pouco mais sobre quem nós realmente somos, sobre por que nós estamos encarnadas como mulheres, tá? E aqui é a história de 3 amigas, que tem tudo a ver com a história do tarô, enfim. E você, além de tudo, você vai aprendendo com essas 3 amigas, você aprende, por exemplo, aqui, o poder das ervas. Elas vão explicando. Embora tenha a história das 3, tá? É uma delícia de ler, gente, eu preciso ler novamente. Aí fala de mitologia, fala de tempos atuais e filmes, tá? Atuais para a época, né? Que isso foi no início dos anos 2000, quer ver? 2010, tá? Aí temos, que mais que tem aqui? Tem um pouco de tudo, gente, tem um pouco de tudo. Fala dos arcanos, do tarô, interpretações, mitologia, por exemplo aqui, a Imperatriz, arcano número 3. E ela vai contando a história delas e vai entremeando de muitos ensinamentos. É um livro tão completo, tão maravilhoso, que eu indico para todo mundo, tá? Eu tinha que indicar aqui. Não sei se eu já falei dele mais para trás aqui no canal, devo ter falado. Bom, depois disso, ainda fui além, hein? Aí já mais recentemente, né, eu comecei a estudar um pouco de física quântica.
Lá por causa do Palermo, por causa dos estudos feitos nesse local chamado Casa da Luz, eu me interessei. E foi aí que eu comprei este livro, A Nova Metafísica, tá? De Maria Aparecida Martins. Reparem que são todas autoras mulheres, tá? Existem muitos autores homens também desses assuntos, muitos, inúmeros. Olha que coruja linda, gente. Só essa capa aqui, né? Atrás tem uma corujinha também. Gente, aqui, em termos de historinha, essa autora, ela vai nos contar tudo o que ela sabe sobre física quântica. Só que é tipo assim, ó. É uma coruja dando aula para um leãozinho. Não é um livro infantil, tá? Não pensem que é. E ela vai devagarzinho nos explicando tudo sobre átomos, sobre prótons, nêutrons, enfim. E vai indo e vai aprofundando a coisa sobre comprimentos de onda, sobre vibrações. E aí vai até que ela se aprofunda de uma forma que você vai entender de uma maneira simples. Olha só minhas marcações, eu nem era booktuber ainda, nem sonhava o que era ser booktuber. Através de dicas e ensinamentos, você vai entender quase tudo de física quântica. Recomendo. Depois disso, conversando, numa das minhas aulas de yoga que eu fiz, eu pratico yoga há mais de 20 anos, e eu mudei de lugar várias vezes. Então havia um lugar onde a gente fazia, eu e uma amiga minha que pratica comigo até hoje, a Lúcia, não a Lúcia Helena Galvão, mas a Lúcia, minha amiga, nós conhecemos em conversa com um menino, um rapazinho novo, tipo 17 anos, eu acho que ele tinha, que praticava yoga com a gente. Ele comentou que ele participava de um local chamado Nova Acrópole, local de aulas de filosofia. E perguntou se a gente já tinha ouvido falar na Lúcia Helena Galvão. Nós não ouvi. Ah, mas então assistam os vídeos dela no YouTube, os vídeos da Nova Acrópole. Gente, eu e a Lúcia, minha amiga, ficamos fascinadas e somos até hoje. Ela é uma ídola para nós. Recomendo muito, tá? Aí já um lado filosófico. Mas a filosofia e a espiritualidade estão extremamente interligadas. Indico aqui para vocês um dos livros dela, A Lógica e a Inteligência da Vida. Reflexões filosóficas para começar bem o seu dia. Gente, não é um livro de autoajuda, não é, tá? É um livro que vai te fazer pensar. Porque é o que a gente precisa, tá? É o que todos nós precisamos. Pensar. Prestem atenção. Eu vou deixar depois aqui embaixo todos os links, se tiver na Amazon ainda, né? Os links da Amazon para esses livros, tá bom? Se vocês puderem comprar através dos links, vão estar me ajudando bastante. E a gente ganha uma comissãozinha pequenininha, mas aí eu junto as comissãozinhas e compro mais livros, tá? E por último, aquele que eu ultimamente não paro mais de falar nele, qual é? Quem acompanha aqui o canal? Sinais, de Laura Lyne Jackson. Gente, esse livro aqui vai abalar as suas estruturas, tá? Primeiro que eu sempre acreditei em sinais do universo, sempre acreditei que nós somos orientados de alguma forma. Mas aqui vai mexer com sinais que vêm de pessoas que já se foram, vai mexer com as suas estruturas, porque pelo menos mexeu muito comigo. Não sei se vocês viram o vídeo que quando eu estava no início aqui da leitura, eu lembrei muito dos meus pais, claro, e ao mesmo tempo, para você que acredita, né, você vai ver que você realmente tem um time de luz, ela usa muito esse termo, time de luz, que te orienta, que te protege, que ilumina seu caminho, tá? Não deixem de ler, gente, é um livro maravilhoso, tá? Inesquecível. Fala também de animaizinhos que já se foram, sabe? Que eu acredito que eles continuam
perto de mim, ou até alguns já reencarnaram. Eu tenho casos de reencarnação aqui na minha vida, na minha vida de tutora, né? De bichinhos amados. Bom, gente, era isso. Eu não queria me prolongar tanto, ficou um vídeo enorme. Fica aqui as minhas dicas para vocês lerem e se aprofundarem nesses estudos que valem muito a pena. Gente, um feliz Dia Internacional das Mulheres para vocês, tá? Muita paz, muita luz. Curtam ao lado de sua família, dos seus livros, dos seus bichinhos. Um beijo grande. Obrigada, viu? Tchau.